Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhora presidente. Veja o rumo que tomou o debate dessa Casa Legislativa Distrital. Chegamos a essa casa para discutir e debater de forma até fervorosa um tema de natureza federal. Não podemos condenar, tal é a relevância do tema. Mas não podemos deixar de perceber que sempre chegamos ao mesmo ponto. Vou resumir aqui com as palavras do deputado Dr. Michel, que se posicionou veementemente a favor, a redução da maioridade penal, e do meu amigo, o deputado Joy Vale, que se posicionou ao contrário. E aí, chegamos aqui a uma questão. Um diz que tem que fechar e botar na cadeia mesmo, menor, que comete alguma infração, que depois pode virar aqui com a mudança da lei. O outro diz que tem que investir em educação. Então, vamos chegar aqui a uma conclusão básica. Se investirmos em educação, diminuiremos a criminalidade? Eu acho que isso é um ponto comum, eu acho que isso é consenso. Se é consenso, eu pergunto, por que não se investe em educação? E aí, nós temos uma lei muito respeitada e admirada, da época do governo aqui do partido do deputado Raimundo Ribeiro, uma lei fundamental para o equilíbrio das contas públicas nesse país, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que nesse momento, deputado Israel, limita a contratação de professores para a rede pública do Distrito Federal. E nós temos um monte de crianças sendo liberadas mais cedo da escola, porque não tem professor. Essas mesmas crianças liberadas mais cedo ficam vulneráveis ao crime. Então, senhores, ainda que essa seja uma casa legislativa distrital, vou levantar aqui também um debate de natureza federal. Por que nós não criamos a lei de responsabilidade da educação e coloquemos na cadeia os mesmos impróprios gestores que não cumprem essa lei e permitem que crianças fiquem na rua vulneráveis à educação? Porque nós temos o poder de legislar sobre o futuro das crianças, mas elas não têm o poder de legislar a respeito do nosso futuro. E aí eu me insiro, político que sou nesse momento. Será que se esses jovens pudessem criar leis, eles não nos tirariam o foro privilegiado? Foro esse que muitas vezes se confunde com impunidade? Será que se esses jovens pudessem legislar, eles também não nos poriam na cadeia por não aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina, de acordo com a Constituição, que as crianças têm que estar na escola? Ou seja, legislar para botar a criança na cadeia é fácil. Agora, legislar para os mesmos políticos, parlamentares federais, muitos deles, que já foram prefeitos e não cumpriram a lei de responsabilidade fiscal e mantiveram, não investiram o percentual constitucional estabelecido na Constituição. Muitos parlamentares federais que já foram governadores e não cumpriram os mesmos investimentos percentuais obrigatórios em educação. É fácil. Se as nossas crianças pudessem legislar, os políticos brasileiros, talvez nós estaríamos na cadeia por não cumprir a lei que garante o acesso à educação. Muito obrigado, senhora presidente. Presidente, uma questão de ordem que, na verdade, é muito mais um esclarecimento, se me permite, deputado Reginaldo Vera. Não é a lei de responsabilidade fiscal que está a impedir a contratação de professores. O que está a impedir é a ultrapassagem do limite prudencial que fez com que a lei de responsabilidade fiscal fosse convocada. Então, eu queria só deixar esse esclarecimento, né? Porque fica parecendo que a lei trouxe um efeito maléfico. Não, ao contrário. Ela foi convocada, né? Porque o governo anterior excedeu o limite prudencial e, com isso, tornou este novo governo impedido, né, de fazer novos gastos ou, se for o caso, investimentos, né, com a contratação de professores. Mas, como muito bem lembrado, foi no governo do PSDB, né, os tucanos, deputado Chico Vigilante, que a lei de responsabilidade fiscal, um dos maiores avanços que nós tivemos nesse país no ordenamento jurídico, ela foi promulgada. Contra o voto do PT. Questão de ordem, deputado Lira. Gostaria de questão de ordem também, deputado?
Se me concede, por favor, Sim. deputado. Obrigado pela explanação, deputado Raimundo Ribeiro, só deixando claro que a lei de responsabilidade é sim importante, mas mais importante do que ela seria nós criarmos a lei de responsabilidade educacional. Ainda que seja uma matéria de natureza federal, há espaço para que nós adotemos procedimentos legislativos semelhantes no Distrito Federal. Aí sim, nós não estaremos aqui discutindo a redução da maioridade penal, porque um percentual significativo desses crimes ou dessas infrações não aconteceriam se nós tivéssemos uma escola integral, plena, de qualidade, que a sociedade assumisse esse compromisso. A sociedade paga pelo compromisso que ela não assume. E quando eu digo sociedade, somos todos nós aqui, cidadãos, parlamentares e quem mais está presente nesse plenário. Por favor, deputado. Bom, com relação à questão da redução da numeridade, me chama uma atenção o seguinte: quando um governo, seja ele qual for, investe mais em presídios e menos em faculdades, universidades, quando investe mais em CAGES, né, e menos em creches e escolas, significa que tem alguma coisa errada com esse governo. Eu digo o governo, seja ele qual for. E, a meu ver, para acabar com a marginalidade, não só aqui em Brasília, mas no país, no mundo todo, tem que trabalhar três coisas. Primeiramente, a família, a educação. Em primeiro lugar, a educação. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a questão do Estado, que tem que ser um trabalho conjunto, esforço conjunto, sociedade, Estado e família. Agora, como se consegue ter êxito se as leis que estão surgindo em nosso país, no dia a dia, é para destruir as famílias, é para trazer mais confusão à cabeça das crianças, onde meninos poderão escolher o banheiro que quiser frequentar, as meninas também. Isso dá um nó na cabeça de qualquer cidadão civilizado, como macho e fêmea nesse país. Por isso, é preciso também rever todo esse conceito, senhor deputado, senhor presidente. É preciso, sim, rever a situação, sim. Eu acredito que deveria se acabar com os presídios. E ao acabar com os presídios, significa que teremos mais escolas e mais famílias estruturadas, porque os presídios serão mais necessários, que teremos uma situação altamente equilibrada. Obrigado, Cadeira. A questão de ordem, deputado. Sobre um outro assunto, mas também na parte, não foge tanto do assunto. Eu já trouxe aqui a essa tribuna algumas vezes a respeito dos agentes socioeducativos que estão aí. Eu estive na secretaria há mais ou menos uns 30 dias atrás, pedindo que se renove os contratos do pessoal, porque ficou um pessoal que renovou no início do ano e depois não se renovaria os demais. E falou que tinha um problema relacionado a uma decisão do Tribunal de Contas. E eu fui ao presidente do Tribunal de Contas. Hoje o Tribunal de Contas deu autorização para que, se o governo quiser manter esse pessoal e renovar esses contratos, podem ser renovados. E hoje eu tive a informação de que esses contratos não serão renovados porque a secretaria não quer. Então a gente fica, muitas vezes, dando de bobo, né? Porque você vai na secretaria para resolver um problema. Ela fala que quer resolver o problema, mas que depois tem uma decisão do Tribunal de Contas. A gente vai no Tribunal de Contas, você vê essa decisão. E agora diz que não vai renovar esses contratos. Eu queria pedir aqui, na presença do nosso líder de governo, que converse com o governador e peça para que não deixe esse pessoal na rua também. Ontem não sei se foi ontem, se foi hoje, já teve fuga de 2 detentos, hoje menores infratores. Então, para que isso não venha a ocorrer novamente, que se não deixe esse pessoal desempregado também, que a gente possa, até que se faça o concurso público, que se renove o contrato dessas pessoas. Obrigada, deputado.